chicos e chicas, como estão ustedes? Bien? Pessoal, hoje nós vamos iniciar nossa aula falando sobre verbos regulares e vamos falar no modo indicativo. Esses verbos, eles são bem comuns de caírem na prova do Enem e esse ano não vai ser diferente. Tem na proposta de estudo que também irá cair. Então, nós vamos aqui da forma mais fácil possível para que vocês possam entender quais são os verbos regulares. Claro que vamos citar os principais e alguns também dos irregulares. Os verbos regulares, eles são aqueles que não sofrem alterações no seu radical e seguem os modelos da conjugação a que ele pertence. Em todos os tempos, pessoas e modos. Igualzinho a português, né? Eles são regulares se não houver mudança no seu radical. Então, nessa parte, é bem parecido o conceito com o de língua portuguesa. Existem 3 conjugações, assim como também tem em português, né? Verbos que terminam em AR, primeira conjugação. Verbos que terminam em ER, segunda conjugação, e verbos que terminam em IR, terceira conjugação. Vamos agora a alguns exemplos, porque existem inúmeros verbos regulares na língua espanhola, e alguns deles são amar, aburrir, aceitar, adjuntar, admirar, alertar, aparecer, aplastar, atacar, balancear, banhar-se, cepilhar, comportar-se, confiar, contestar, danhar, decidir, decorar, descobrir, desfrutar, educar, enganar, entender, entretener, esperar, evitar, firmar, florescer, frenar, ganhar, girar, intentar, llamar, molestar, permitir, pertenecer, proibir, reservar, respirar, tejer, visitar e etc. Poxa, agora citei vários verbos que serão verbos regulares. E as conjugações desses verbos regulares, como são? Então, nós vamos aqui partir de um que na verdade, ele é um verbo que na sua forma infinitiva é igualzinho em português, o verbo amar. Então, como é que eu vou conjugar esse verbo amar no presente do indicativo? Yo amo, tu amas, él, ella, usted ama. Nosotros amamos, vosotros amais, ellos, ellas, ustedes amam. Então, agora nós acabamos de citar essa forma desse verbo regular para vocês verem. Vamos agora a um exemplo terminado em ER. Também no presente do indicativo. Yo bebo, tu bebes, él, ella, usted bebe. Nosotros bebemos, vosotros bebéis, ellos, ellas, ustedes bebem. Também é um verbo que na língua portuguesa ele é igualzinho na língua espanhola o significado. Vamos para mais um que também é igual para português e espanhol na sua forma infinitiva. Vamos lá? O verbo partir, terminação IR. Yo parto, tu partes, él, ella, usted parte. Nosotros partimos, vosotros partís, ellos, ellas, ustedes partem. Então, nós vimos agora as 3 conjugações AR, ER e IR.
Ok, professora. Entendi. R e R. Mas em quais casos vamos utilizar o presente do indicativo? Continuando com os verbos regulares. Bom, pessoal, o verbo ele é uma palavra que designa uma ação ou o estado de uma pessoa ou de um objeto, de uma coisa. O verbo é uma palavra que ele vai fazer a função determinante dessa ação ou do pensamento, do estado. O modo. Vamos aqui ao modo indicativo. O que é? Expressa uma ação considerada como real ou provável. No caso de uma probabilidade, eu vou também citar aqui um exemplo posteriormente para poder que vocês possam entender, tá bom? E é considerado anteriormente como um modo, um chamado em potencial. O tempo é o acidente verbal que expressa a época em que acontece o que o verbo expressa, né? E para expressar essa ação que se realiza no momento que se fala. O tempo é para expressar uma ação que se realiza no momento que se fala. Ele na época em que acontece, ele está mostrando o que está acontecendo, né? No caso, a ação que está se desenvolvendo. É porque alguns aqui na rua fazendo barulho, aí eu dei uma pausa para não atrapalhar a gravação, tá bom? E continuando, os verbos regulares, eles também são aqueles cuja raiz permanece invariável e apresenta desinências comuns em todos os verbos de sua conjugação. Verbo é a palavra que indica estado, ação, sensação ou mudanças. Também apresenta flexões de número, plural e singular, pessoa primeira, segunda e terceira, modo indicativo, subjuntivo, imperativo, no caso nós vamos dizer somente indicativo, o tempo presente, passado e futuro e ainda as formas nominais do infinitivo, gerúndio e particípio, que nessa aula de hoje a gente realmente vai trabalhar mais o infinitivo, que é com a terminação AR, ER e IR. Há 3 conjugações. Primeira terminação, né, do AR, nós já vimos essa parte. A segunda terminação em ER e terceira terminação em IR. Modo indicativo, tempo presente, verbo, primeira conjugação terminada em AR. Então, vamos lá com o verbo cantar. Yo canto, tu cantas, él, ella, usted canta. Nosotros cantamos, vosotros cantáis, ellos, ellas, ustedes cantam. Mais uma pausazinha aqui. Continuando, e aí a gente agora vai falar sobre o grupo E e E. A letra E passa para IE em todas as pessoas do singular e na terceira pessoa do subjuntivo. Algumas desses verbos que eu citei para mudança, mas o que eu quero que vocês prestem com muita atenção nessas irregularidades que agora eu vou citar para você. Verbos como, acertar, acrescentar, alentar, apretar, arrendar, assentar, assossegar, aterrar, atravessar, calentar, cegar, serrar e etc. São terminados em AR. Irregulares terminados em ER. Acender, atender, defender, desatender, descender, encender, entender, extender, eder, perder, sobreentender e etc. E terminados em IR. Cenir, coscenir, discernir. Então, são menos exemplos desses verbos irregulares terminados em IR.
Grupo O, que é trocado por o E. A letra O ela passa para o E em todas as pessoas do singular e na terceira pessoa do plural do presente do indicativo e do presente do subjuntivo. Então, aqui alguns exemplos dessa mudança. Terminados em AR: acordar, almoçar, apostar, aprobar, assolar, avergonçar, colar, colgar, comprovar, concordar, consolar, contar e etc. A lista é enorme, então, caso vocês queiram ver um pouco mais dessas listas, vocês podem, vou até passar uns links para que vocês possam dar uma olhadinha em mais exemplos de palavras, tá bom? R, absolver, cocer, comover, demoler, desenvolver, devolver, dissolver, doler, envolver, escocer, llover e etc. E esse verbo apostar, no sentido de fazer apostas e fazer, tá bom? Já com sentido de situar, regular. E no grupo acrescentar, letra Z. Então, vai aparecer também esses irregulares que acrescenta a letra Z. Os verbos desse grupo acrescentam a letra Z na primeira pessoa do singular, no presente do indicativo e também presente subjuntivo. Lista de alguns verbos irregulares. Vou colocar alguns do verbo terminações a ser: complacer, nascer, passer, renascer. Terminadas em ser, né? Primeiro eu citei a ser e agora é ser. Abastecer, aborrecer, acaecer, acontecer, adolescer, agradecer e etc. Assim por diante. Tem muitos exemplos. Terminados em o ser, conhecer, desconhecer, reconhecer, etc. E terminados em ucir, balbucir, deslucir, lucir, relucir. Então, vimos mais exemplos. Grupos que acrescentam com a letra C, né? Então, os verbos desse grupo, eles acrescentam a letra C na primeira pessoa do singular do presente do indicativo e em todas as pessoas do presente do subjuntivo. Então, terminados em docir, aducir, conduzir. Pessoal, vamos lá a uma proposta aqui que eu tenho para vocês na atividade que eu quero explicar antes para quando vocês forem fazer, vocês estarem com mais facilidade. Tem um verbo que eu acho muito interessante quando a gente chega nessa parte, que é o verbo cair, né? O verbo cair. Verbo. Então, vamos aqui conjugar esse verbo. Yo caigo, tú caes, él, ella, usted cae. Nosotros caemos, vosotros caéis, ellos, ellas, ustedes caem. Vamos ao verbo crescer. Yo crezco, tú creces, él, ella, usted crece. Nosotros crecemos, vosotros crecéis, ellos, ellas, ustedes crescem. Vamos aqui ao verbo decir. Decir é o verbo dizer, tá bom, pessoal? Yo digo, tú dices, él, ella, usted dice. Nosotros decimos, vosotros decís, ellos, ellas, ustedes dicem. Vamos ao verbo conduzir, que é o verbo dirigir. Yo conduzco, tú conduces, él, ella, usted conduce.
Nosotros conducimos, vosotros conducís, ellos, ellas, ustedes conduzem. Então, todos os exemplos acima, eles nos mostram o quê? Irregularidades. Em que? Nas conjugações dos verbos, nenhum acrescentou uniformidade nessas conjugações em relação aos seus radicais, né, e terminações das palavras. Portanto, esses verbos e muitos outros que também podem servir de exemplo, eles são considerados irregulares. Lembrando que todas as conjugações acima, que eu acabei de conjugar para vocês agora, eles se encontram no presente do modo indicativo, tá bom? Na atividade que nós temos a seguir, ele diz: poner los verbos en el presente. E aí tem o espaço, tem aí estudiar, que vai ser o verbo que você vai colocar, tu espanhol. Então, como é que você vai colocar, no caso tu, que é a segunda pessoa do singular, nessa conjugação desse verbo estudiar? Porque tu espanhol. 2. O verbo é querer, tá aqui ustedes, estudar japonês. Então, como ficaria essa segunda questão? Segunda questão não, essa segunda opção. Terceira, estudar, ella, espaço, em la universidade. Então, em cada um desses espaços, vocês irão colocar o verbo que está indicando, entre parênteses, na primeira pessoa, ou no... Primeira pessoa não, gente, perdão. No modo... Na segunda questão. O que é que nós vamos ter nessa segunda questão? Aqui a proposta são com os verbos irregulares. Conjugue os verbos no presente indicativo no espanhol. A. Nosotros, espaço, nuestras tarjetas en la mesa. O verbo que sugere aí a questão é o verbo poner, ou seja, o verbo pôr. Nosotros ponemos nuestras tarjetas en la mesa. B. Has visto Ana? Então, aí você vai colocar o verbo oír, ou seja, ouvir, e vai estar direcionada à terceira pessoa do singular, ella. É importante que nesse momento também eu lembre a vocês que quando a gente vai utilizar pronomes pessoais na língua espanhola, no presente do indicativo, geralmente esse pronome pessoal ele vai ficar oculto, ele não vai aparecer. Então é comum, por exemplo, uma frase, eu digo, eu estou com fome, é uma frase em português. Quando eu vou falar a mesma coisa, eu quero passar a mesma mensagem em espanhol, primeiro eu não vou utilizar o estar, e sim o verbo ter. E então eu digo, tengo. Por que eu não digo yo tengo hambre? Em espanhol, esse pronome pessoal ele vai ficar necessário aparecer. Por quê? Pela conjugação do verbo que eu estou fazendo, já se mostra de quem está falando. No caso de mim, primeira pessoa do singular. Então, é importante passar para vocês essa troca que muitas vezes na língua espanhola, quando vai se fazer uma ação, o verbo estar será trocado como o verbo ter. No caso, o verbo tener. Yo tengo hambre. Ou simplesmente tengo hambre, que é o mais comum de acontecer. Seguindo aqui na letra C, yo no espaço aqui. E o verbo que vai estar aí orientado a você conjugar vai ser o verbo caber. D. Os en el mismo hospital, nacer y vosotros. Letra E. Yo, espaço, como um profissional, conducir. Letra F. Algo sobre los nuevos aparatos de la empresa. Decir tú. G. Yo no, aquel hombre, conocer.
E assim você vai resolver a letra H, I e J também dessa mesma forma. Lembrando que todas nessas atividades você sempre vai conjugar no modo indicativo. Primeira questão dos verbos regulares, segunda questão dos verbos irregulares. Bom, pessoal, e agora nós ficamos por aqui. Eu espero que vocês aproveitem agora para realizar as atividades. Não esqueçam de anexar na sua pasta de atividades para que possa se colocar a pontuação devida. Uma outra coisa que eu posso sugerir para vocês é que tanto vocês podem escrever no caderno o conteúdo, e aí você copia perguntas e respostas, como você pode digitar, caso você prefira. Se você quiser resolver nesse aplicativo, no link que eu vou comentar aí na página de vocês, não esqueça de printar para poder anexar, porque só a resolução da atividade eu não vou ter acesso para poder fazer tal correção. Então, realmente, se você decidir por fazer por esse próprio aplicativo, dentro desse espaço aí que está orientando, então é importante que você printe para poder anexar dentro da pasta de atividades e assim ser considerado como atividade feita. Pessoal, se tiver mais alguma dúvida, vocês podem entrar em contato comigo pelo PV, que posso sanar qualquer uma delas. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.